Dall'Italia noi siamo partiti. Os italianos vieram para o Brasil no final do século XIX e início do século XX, motivados pela crise europeia devido à guerra e à fome que enfrentavam naquele momento. Aqui no nosso país também existia uma lei que facilitava a imigração, pois o nosso governo necessitava de mão de obra no campo, principalmente nas fazendas de café da nossa região. Os imigrantes italianos se instalaram principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, entre outros. Essa concentração se deu devido às fazendas de café localizadas nessa região. Podemos também dizer que os imigrantes italianos trouxeram várias contribuições para o nosso país. Não só limitou-se ao trabalho agrícola, mas também colaboraram muito para a estruturação urbana das nossas cidades. Eles desenvolviam ofícios como marcenaria, gessaria, sapataria, alfaiataria, construção, arquitetura e principalmente No gastronomia. folheto da esquerda é mostrada uma propaganda que era feita na Itália para atrair imigrantes para o Brasil. Aqui em cima, então, a tradução é: na América, terras no Brasil para os italianos, navios com partida todas as semanas do porto de Gênova. Aqui na direita tem o mapa da Itália. Nessa região ao norte, aqui em cima, circulada em vermelho, é a região de Gênova, e lá embaixo, ao sul, está circulada a região de Nápoles. Os navios saíam então dessas duas regiões e aportavam no porto de Santos para aqueles imigrantes que escolhiam vir para o estado de São Paulo. Aqui embaixo a tradução é: venham construir os seus sonhos com a família. Um país de oportunidades, riqueza mineral, lembrando que naquela época o Brasil era famoso pelo ouro. No Brasil, vocês podem ter o vosso castelo. O governo dá terras e utensílios a todos. Esta é uma ilustração do navio a vapor chamado Arno. Ele fez muitas viagens e em 1896 ele aportou no Brasil novamente, e uma das famílias que estavam a bordo que imigraram nessa viagem foi a família do Eugênio Trovati. A viagem era longa, demorava em torno de 30 dias e, dependendo do navio, poderia demorar até 2 meses. Ao chegar no Porto de Santos, as informações básicas sobre os imigrantes eram registradas. Aqui então tem o exemplo de um registro de uma ficha com os dados do Eugênio. Após o registro, a família ficava em torno de 3 dias numa hospedaria, que era como se fossem grandes hotéis, sem muito conforto, mas onde eles conseguiam se higienizar e recebiam alimentação. E nesse período de tempo acontecia a negociação do destino dessas pessoas. A família do Eugênio foi consultada se ela gostaria de trabalhar na cidade ou no campo, e eles preferiram ir para a roça. Quanto à região dentro do estado de São Paulo, para onde eles poderiam ir, eles já sabiam então previamente, através de informações de parentes que já estavam no estado de São Paulo há bastante tempo, que eles queriam ficar nesse estado porque esse estado tinha regiões muito produtivas, a terra era boa para o cultivo. Então existe a possibilidade deles terem recebido terras por doação e terem cultivado essa terra. E essa terra onde eles viviam, o Eugênio e o Antônio Giuseppe, onde eles constituíram família, é na região de Bueno de Andrada. Era um sítio relativamente grande com uma nascente de água, e foi lá que eles cresceram e constituíram a família.
Depois de já instalados no Brasil, em 1901, o Eugênio teve que voltar à Itália para cumprir com suas obrigações militares. Ele ficou na Itália por volta de um ano e no dia 30 de abril de 1902 ele finalizou o cumprimento das suas obrigações militares em Nápoles e tem a assinatura desse livro de tiro referenciando isso. De volta ao Brasil, ele casa-se com a Celeste Paulose, que é essa senhora que aparece ao lado dele na foto central. Ela também é de origem italiana, mas ela foi primeiro para a Argentina e depois ela veio para o Brasil. Casados, eles continuaram morando no sítio, tiveram 11 filhos e todos trabalhavam na lavoura do café, assim como seus irmãos e os filhos dos seus irmãos. Dos filhos, as mulheres se casaram e foram morar em outros locais. Os homens constituíram família e permaneceram na região de Bueno de Andrada, trabalhando na terra. Desses descendentes, alguns dos filhos do Antônio e os filhos do Arnaldo permanecem ainda na região de Bueno de Andrada e ainda trabalhando na terra. Na escola Eugênio Trovati, em Bueno também, dois de seus descendentes, o Ednan, que é bisneto, e o Cauã, que é tataraneto, estudam atualmente. Outra coisa importante lembrar é que essa foi a história específica de uma família ou de uma pessoa, mas que ela representa a história de muitos imigrantes italianos no Brasil. Inclusive na nossa região, muitos desses imigrantes prosperaram e interferiram na nossa história, tanto na economia quanto nos costumes que se refletem até hoje na nossa sociedade local. Antônio Dall'Acqua, que foi o meu tataravô, ele veio de uma comunidade italiana chamada Bigarello, que é região de Lombardia, província de Mantua. De lá eles vieram para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro eles vieram para Araraquara. De Araraquara, Fazenda São Francisco, Fazenda Baguaçu e Bueno de Andrada, onde nós residimos até hoje. No final dos anos 1944, o meu pai conheceu a minha mãe e foi um amor à primeira vista. E no dia 1º de janeiro de 1945, a minha mãe estava aqui na estação de Bueno de Andrada, ela veio pegar o trem. Meu pai, então, a abordou aí na estação, com um bilhete e com uma foto, e se declarou para ela. E no dia 3 de novembro de 1945, eles se casaram. E a partir dessa data, todo ano, no dia 3, eles pegavam a jardineira aqui e iam lá na matriz de São Bento, agradecer a Deus pela união deles. Isso durante todos os anos que eles foram casados. 71 anos de casamento. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu nasci na Fazenda Baguaçu. E aos 12 anos, nós viemos morar aqui em Bueno de Andrada, nessa casa onde eu estou agora com a minha mãe. Eu tenho 2 filhas que deram continuidade ao nome Dall'Acqua, Camila Dall'Acqua e Celeste Dall'Acqua. Eu fui casada com Eugênio Trovati, Eugênio Carlos Trovati, neto do patrono da escola, que é o Eugênio Trovati. Salvador Gibelli era o meu bisavô. Ele veio mocinho já da Itália. Sou de descendência de família italiana. Meus bisavós, o Caetano Gibelli e a Maria Vivenzio, eram de Avellino, na Itália. E aí, por volta de 1900, por conta das crises, baixos salários, falta de emprego e a fome por conta da seca, que acabou assolando a Itália nessa época, destruindo vinícolas, destruindo as plantações, meus bisavós acabaram, como muitos italianos, deixando a Itália para tentar uma vida melhor em algum outro lugar. E meus bisavós acabaram vindo para o Brasil. Então, no dia 6 de 8 de 1901, eles saíram do porto de Nápoles no navio Ativita e chegou aqui no Brasil no dia 29 de 8 de 1901, uma viagem longa.
né? Chegaram no Porto de Santos. Do Porto de Santos, não se sabe por que, vieram para Araraquara, se estabeleceram na Cismaria do Ouro, hoje conhecido ali como Estação do Ouro, em Araraquara. Junto com meus bisavós vieram 5 filhos, o meu avô, o Salvatore, que era o mais velho, a Rosa, a Maria Grácia, o Amadil e o Antônio. E aqui no Brasil nasceram mais 2 filhos, Santolino e Angelina, dando um total de 7 filhos. 5 nascidos na Itália e 2 nascidos aqui no Brasil. Meu bisavô, o Gaetano, acabou falecendo em 1955. Hoje a família consta com mais de 1.000 membros esparramados por todo o Brasil. Em todos os estados brasileiros tem algum Gibelli. Algumas ruas com nome, algumas particularidades, né? E temos alguns nos exteriores, então tem Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Estados Unidos. Há pouco tempo a gente acabou recebendo uma notícia de um dos nossos parentes que acabou lutando em uma guerra nos Estados Unidos, e aí acabaram mandando a lápide, mandando algumas coisas como honrarias de guerra. Então, acaba tendo parente Gibelli em todos os lugares, em todos os cantos aí. Uma família numerosa, como toda família italiana, bem grande. E uma curiosidade do sobrenome, que era Scibelli, e aqui no Brasil acabou virando Gibelli, por conta da pronúncia dos italianos, que era muito ruim. Não sabiam falar português, então de Stibelli acabou virando Gibelli no Brasil. Essa é a história da minha família até onde eu sei. Até onde me foi passado. A gente tem um livro que foi escrito pelo Antônio e a gente busca essas informações nele. Meu nome é Ana Paula Tarcinari Castanha. Eu sou descendente de imigrantes, por parte de pai e mãe. Vou falar um pouquinho do que eu sei, do que chegou para mim, das histórias dos meus avós, bisavós que vieram da Itália. Essa é a foto do casamento dos meus pais em 1957. Yolanda Borsato casou-se com Sabatino Tarcinali Neto. O meu pai ainda é vivo, tem 93 anos, a minha mãe faleceu em 2000. E essa foto ela conta um pouquinho assim, da história dos Borsato e Tarcinali. As duas famílias vieram da Itália. O meu avô Sábato tinha uma pedreira no Ouro, que chamava-se Pedreira Brasil. Dessa pedreira vieram, por exemplo, as pedras da Rua 5, do Boulevard dos Oitis. O obelisco de frente da Igreja da Matriz também foi ele que entalhou, que esculpiu as pedras vieram de lá, porque ele era um artista. E o símbolo dos trabalhos dele era uma flor de lis. O meu avô, aqui em Araraquara, ele trabalhava como carroceiro, e em Taquaritinga já ele conheceu a minha avó, Ida Sestonari, e se casou com ela, né, e onde tiveram 7 filhos, né, aqui em Araraquara mesmo. A casinha deles que ele construiu, que ele fez os tijolos, ainda existe, ali na Vila Xavier. E assim, a minha avó Catarina, ela foi quando, meu avô foi levado para tratamento, e 1 ano mais ou menos depois ele faleceu. Ela ficou com as 3 crianças e ela foi morar na pedreira com os sogros, né? E trabalhava lá, tal. Então ela era uma mulher muito forte também. Tem uma história da minha bisavó Filomena, que também, acho que o que marca os Tarcinali é a presença de mulheres muito fortes, né? Também tem uma história que a minha avó Filomena, ela ficou cega, né? Acho que 1908, 1909, por aí. Ela ficou cega e a gente não sabe exatamente a doença, né? Isso se perdeu, esse registro se perdeu. Mas ela voltou para a Itália cega, com 2 crianças, uma maiorzinha de uns 3, 4 anos e um de colo, que era o meu tio Lino, meu pai conta, e foi na Itália para se tratar, morar com o sogro e se tratar. E ela voltou, acho que 1 ano, 2 anos depois, já curada, né?
Nesse meio tempo, o sogro dela veio a falecer, mas ela... imagina a coragem para uma mulher, naquela época, com 2 crianças, atravessar de navio, né, o oceano em busca de um tratamento, cega, e ela voltou curada. E o meu pai conta, né, que a avó dele contava para ele que na viagem de volta, o sogro dela, que a gente não sabe o nome, ele faleceu, mas ela teve a presença dele, a companhia dele na viagem inteira de volta, porque ele vinha conversando com ela a viagem toda, falando que ela era para ficar calma, que ele estava cuidando dela, e que quando ela chegasse no Brasil, o meu bisavô Sábato estaria esperando por ela, e foi o que houve, né? Então aí eles voltaram para Araraquara, continuaram com a pedreira, e assim, da mesma forma que a família Borsato, a família Tarcinali tem muitos descendentes aqui em Araraquara, na cidade de Bauru também, no estado inteiro. Então, assim, temos histórias assim bem marcantes, mas os registros são muito vagos, né? Recentemente a gente reencontrou uma turma de primos, assim, e aí a gente começou a tentar resgatar um pouquinho, né? Das histórias que cada um sabe um pouquinho, que os avós contavam, que os bisavós, né? Porque essa coisa do sangue ela é muito forte, né? Mas temos, assim, pessoas muito fortes, numa época muito forte. O meu avô Sábato, hoje a gente também sabe que ele era contra a ditadura, ele participou como revolucionário, assim, era um dos rebeldes, né, dessa época da Revolução Constitucionalista. Então, assim, tem várias e várias histórias. Dall'Italia noi siamo partiti. Siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America?